Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus Cristo, que o Espírito Santo ilumine sua mente, o seu coração, para assistir esse vídeo e refletir sobre o que ele traz para você, né? Então nós estamos gravando uma sequência de vídeos sobre o que a Bíblia fala sobre a igreja, como é que é a igreja, como é que ela deve funcionar, né? Então esse já é o quinto vídeo, né? No primeiro vídeo nós questionamos sobre o modelo atual da igreja no Brasil, se ele é bíblico ou não. No segundo vídeo, né, nós falamos sobre os fundamentos da igreja, o que é realmente a igreja em termos bíblicos. No terceiro vídeo nós falamos sobre o tamanho da igreja e local, sobre ter templo, sobre não ter templo, tá? No quarto vídeo nós falamos sobre o modelo de apacentar bíblico e o modelo que está sendo usado hoje. E nesse quinto vídeo, né, é uma sequência do quarto, e nós vamos falar basicamente das falhas que a igreja brasileira hoje, o modelo que a igreja brasileira hoje usa. Nós vamos falar de falhas e alguns aspectos que são meio polêmicos, tá? No quarto vídeo nós mostramos, né, de uma forma bem simples, que quanto maior a igreja, menos estabilidades econômica ela tem, e menos ela cumpre o seu papel, que é evangelizar o mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E ser o representante do corpo de Cristo na Terra, tá? E hoje nós vamos falar por que isso acontece, né? Basicamente eu frisei no quarto vídeo que o grande problema da igreja hoje, a igreja grande hoje, é dinheiro. O diabo, ao meu ver, né, criou uma série de conceitos em que a igreja tem que ser grande, a igreja para ser abençoada, para o pastor ser abençoado tem que ter uma igreja grande, então, mas omitiu o fato de que ela não é estável financeiramente. Para que ela seja mais ou menos estável é necessário sacrificar alguns pontos básicos da doutrina cristã. No quarto vídeo nós falamos que a igreja brasileira está sacrificando o apacentamento. E falamos que mesmo no modelo de células há um sacrifício, porque é um modelo fast food, um modelo de consumo rápido, um modelo em que a pessoa hoje entra, ela recebe uma série de informações, como um treinamento, como se todo mundo fosse igualzinho, como se todo mundo tivesse o mesmo problema, os mesmos problemas, como se todo mundo tivesse o mesmo contorno de vida social, e a verdade é que cada um é separado. Nesse ponto, a igreja começa então a ter uma falha em que vai levar pessoas a cargos que, embora demonstrem capacidade em algumas áreas, mas não estão tratadas o suficiente para isso. E também afasta muito o pastor da igreja, do rebanho. Nós falamos também que o modelo de igreja grande, ele traz em si uma carência de recursos muito grande. E com isto começam a acontecer vários erros, tá? Então eu gostaria de retornar ao nosso exemplo de igreja grande, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela se originou da igreja primitiva, quando esta começou a ser os pastores e bispos, né, começaram a ser remunerados pelo Estado, começaram a ter templos, começaram a depender do Estado financeiramente, começaram
a ter que absorver pessoas que não eram convertidas por questões financeiras e por questões políticas, e a igreja cada vez mais se aproximou da política de Estado e se misturou com a política. Tá? Então, e resultou no que resultou. Né? Nós temos o resultado hoje. Uma hierarquização absurda, um enriquecimento enorme, a venda de indulgências, a infabilidade papal, a criação do cargo do Papa, né, que quer dizer pai, e Jesus mesmo disse, ninguém chameia de pai senão ó Deus. Por quê? Porque as pessoas não se contentam, né? Vão lá de pastor para bispo, arcebispo, sei lá o que vai ser mais, e chega a Papa. Na igreja evangélica não está muito diferente. Começa a filiar de trabalho, diácono, pastor, bispo, apóstolo, daqui a pouco vão criar aí a figura do pai, ou do Papa, ou do semideus, ou do que seja. Porque está indo no mesmo caminho. Né? Nós falamos sobre a questão de apacentamento, que as ovelhas não são mais apacentadas, e a quem interessa a igreja grande. Quando eu falo igreja grande, irmãos, eu não estou falando da igreja espalhada na terra, estou falando da igreja concentrada sob uma bandeira ou um ministério local. A igreja local tem que ser pequena, conforme o modelo bíblico, familiar, 20, 30 pessoas. Essa tem dificuldade de se desviar da verdade porque as pessoas são tratadas, são aconselhadas, são orientadas, são exortadas, são edificadas, tá? E o pastor, ele pode trabalhar, não tem demanda financeira. O que entra de recursos é necessário, é suficiente para atender os pobres, os necessitados e enviar missionários. É esse modelo bíblico que funciona. Agora, nós queremos inventar modelos, e obviamente o diabo nos enche de razão para que a gente consiga fazer a vontade, indiretamente a vontade dele, que é deixar pessoas sem apacentamento, sem cuidado, sem orientação, sem ensino, sem exortação, sem edificação. É muito comum as pessoas me perguntarem, poxa, eu estou precisando de um renovo. Eu não me alimento mais da palavra, não tem mais alimento na minha igreja. Então, irmãos, isso é resultado de um modelo de igreja. E por isso que a gente está batendo forte hoje no modelo. Né? A estrutura, né, os déficits estruturais. A Igreja Católica passou então a aceitar, a partir do ano 313, como ela passou a ser uma igreja sustentada pelo Estado, ou seja, o dinheiro entrou. E quando o dinheiro entra, quando as pessoas confundem ministério com profissão, e ela começa então a se deteriorar. As pessoas entram na igreja e não podem ser impedidas, porque elas trazem recursos. Isso aconteceu na Igreja Católica. Elas entram na igreja sem ser convertidas, por quê? Porque tem um apadrinhamento político. Vemos aí vários políticos que estão envolvidos em problemas e que se declararam cristãos. Então, irmãos, é complicado isso. Isso aconteceu no passado. Não é uma exclusividade da igreja hoje. Então, irmãos, fiquem atentos. Começou a adoração dos santos, a adoração de Maria. Começa então uma corrida desenfreada por recursos. Os pobres não têm tanta vez quanto os ricos. A distribuição de alimento não é igual. O alimento em si, ele também já não pode ser tão bíblico, porque as pessoas cometem erros, prostituição, adultério, mentira, e os pastores agora estão cada vez mais coibidos de falar, a tal ponto que hoje temos igrejas de homossexuais. Nada contra, eu não tenho nenhuma discriminação, já falei. Eu já tive comércio e tive gente trabalhando que era homossexual. Tratava com respeito, excelentes profissionais,
mas do ponto de vista bíblico, eles não vão herdar o céu. É simples assim. E a igreja está acalentando essas almas, né, no erro, tá? E os pastores não têm coragem de falar a verdade, mostrar o que a Bíblia diz, e as pessoas estão caminhando para o inferno e são de responsabilidade dos líderes. Por quê? Muitas vezes não querem ferir a família, não querem que uma família saia, não, porque aquela pessoa que está se prostituindo, ou casou uma vez, casou duas vezes, casa três vezes, pastor às vezes, o mesmo pastor casa duas vezes a mesma pessoa, com pessoas diferentes. Então hoje o que vale casou, separou, pode casar de novo. Não, mas isso não é um modelo bíblico. Então começam vários equívocos, vários erros que vão entrando devagar, né? As igrejas, por conta de serem grandes, se você botar uma palavra forte, não pode. Aí você é obrigado a botar louvor. Aí do louvor já tem um show, né? Já tem os ministérios de dança. Não sou contra, mas onde é que está na Bíblia o ministério de dança? Só no Antigo Testamento. No Novo Testamento não fala. Podemos sim aplicar a dança? Podemos, com sabedoria e com parcimônia. Mas hoje em dia é show de luzes, é teatro. Os pregadores, só é um bom pregador aquele que prega, pulando e falando e gritando. Então nós hoje temos uma igreja que está virando um show. As pessoas vão à igreja por entretenimento. Vão à igreja porque tem um cantor fulano de tal, vão à igreja porque tem um pregador fulano de tal. É isso. Infelizmente é isso. E a responsabilidade é dos crentes, mas é também dos líderes, que estão se deixando levar. Veja bem, não estou criticando, eu só estou alertando que o diabo está trabalhando fortemente dentro da igreja. O diabo trabalha fora da igreja e dentro da igreja. Fora, quando tem perseguição, quando tem ameaças. E dentro, transtornando a doutrina verdadeira. A verdadeira palavra de Deus em coisas que não são a palavra de Deus. Então eu gostaria agora, rapidamente, de ler Apocalipse 3. E vou ler aqui os versículos que dizem sobre a igreja de Filadélfia, tá? Então, por favor, e eu vou ler também da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Presta bem atenção. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Repetindo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia foi só uma das duas igrejas das 7 do Apocalipse, junto com Esmirna, que não sofreram repreensão do Senhor. Conforme eu acredito, né, porque Deus é multiforme, as igrejas que são mencionadas no Apocalipse, elas são ao mesmo tempo características de igrejas e ao mesmo tempo uma profecia dos estágios que a igreja passou e que vai passar. Então, ultimamente, nós estamos no último estágio, e no último estágio, além de tem de Sardes, que é a igreja reformada e que continua funcionando, tem outra igreja, que é a igreja de Tiatira, que simboliza a igreja católica, apostólica romana, e tem a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia é a igreja fiel, que vai ser preservada no arrebatamento. Vamos ler um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Deixa eu ler aqui.
Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto. Isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, isso se refere a uma igreja que está se deixando evangelizar pelo mundo. Está se tornando uma igreja mundana, está se tornando uma igreja material, que só visa os bens materiais. Esse é o modelo que está se tornando a igreja brasileira, porque adota modelos que não são bíblicos. E o diabo faz de tudo para que isso seja reforçado. Então, queridos, pensa bem, né? Você que é membro, cobre mais do seu pastor. Pastor, essa igreja está no modelo bíblico? Né? As falhas estruturais são simples. Primeiro, olha só, uma coisa que você tem que entender, muito clara. A igreja fiel, ela não tem força, não tem dinheiro, ela é pequena. Tá? Ela não está envolvida com política, não está envolvida com cargos públicos. É uma igreja que vive o seu dia a dia, fielmente guarda a palavra. Tá? Qualquer outra coisa fora disso está caindo na Laodiceia. Então pare e pensa. Eu aqui, como dando estudo, eu estou orientando o meu povo, o povo da Associação Missionária Filadélfia, sobre como deve ser a igreja e como não deve ser. Então, o modelo que nós estamos hoje está fracassado. É o modelo que ao longo dos séculos já se mostrou falho. Aconteceu com a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E acontece frequentemente. Nós tivemos vários movimentos aí de reavivamento. Podemos citar o movimento metodista nos Estados Unidos, foi nos Estados Unidos, deu um reavivamento, depois esfriou. Aí veio o movimento reformista da Wesleyana. Agora a igreja wesleyana também esfriou, porque os modelos se repetem, eles não conseguem manter a estrutura. Né? A Igreja Assembleia de Deus, enquanto eram igrejas pequenas, elas eram estruturas fortes espiritualmente, mas estão enfraquecendo por causa dessa estrutura. Preste atenção, eu sou engenheiro civil. Você constrói um prédio e começa a botar peso demais nele, ele vai ruir. E a igreja espiritualmente está ruindo. Eu citei de algumas denominações que usam um modelo estrutural. A visão celular também é um modelo estrutural. Já falei, já mostrei que ela não é solução. A solução é retorno aos princípios bíblicos, igrejas de 20, 30 pessoas nas casas, onde pastores não recebem salário, quando muitos são missionários. Não tem uma hierarquia. É pastor ovelha. Pastor, diácono e ovelha. Diácono não faz função espiritual. O diácono ele faz a função de distribuir os recursos a quem são necessitados. Para isso foram instituídos os diáconos. Hoje o diácono já não faz mais isso. Ele é um ministro espiritual, coisa que ele perdeu o papel principal dele. Não estou dizendo que o diácono não tenha ministérios e dons para ministrar espiritualmente. Mas hoje nós vemos um diácono como uma hierarquia, um degrau na hierarquia. Então, queridos, fiquem meditando sobre isso, meditem, fiquem na paz de Jesus Cristo e fiquem alerta aqui, e que Deus abençoe e ilumine a mente de vocês, em nome de Jesus. Amém.